Então temos aqui no capítulo 19 de Lucas, do verso 5 ao 11, está escrito assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Espírito Santo de Deus, ministre a palavra a cada um de nós. Nós somos incapazes de apresentá-la como deve ser apresentada, por isso deixamos com o Senhor, para que o Senhor mesmo revele a cada um de nós a tua palavra. E o Senhor, meu Pai querido e amado e meu proprietário, revele Jesus às pessoas que aqui estão nesta noite, para que todos fiquem felizes em Cristo Jesus. E o espírito mau, aquele que impede as pessoas de darem ouvido à tua palavra, ele está expulso do nosso meio em nome de Jesus. Pedimos e agradecemos. Amém. Zaqueu foi um homem funcionário público, cobrador de impostos naquela época. É um homem visado como ladrão. Mas ele quis ver Jesus de perto. Como ele era de pouca estatura, ele subiu numa figueira brava. Vocês sabem o que é isso? Figueira brava? Sabe ou não? O leite daquela figueira é terrível. Mas ele subiu lá para ver Jesus que ia passar por baixo. Pensando em estar escondido das pessoas que iam criticá-lo, por ele ter procurado Jesus, para conhecê-lo. Então aqui nós temos alguns ensinos para nós. Zaqueu não ficou escorado no seu título, nem no seu cargo. Jesus podia ter conversado com ele em cima da árvore, não precisava mandar ele descer. Mas todos têm que descer. É uma questão de humildade. Toda pessoa que quer nascer de novo tem que descer do seu puleiro. Tem que descer do seu cargo, da sua soberba. Porque muita gente está escorada na religião, em cima da árvore, não é? Religiosa. Outros estão escorados naquilo que fazem. Outros estão escorados em ser diácono de uma igreja, ou ser pastor de uma igreja. Outros estão escorados em ser regente de um coral. Nada disso leva a pessoa a entrar no reino de Deus. É preciso descer. Descer desta soberba. Se Zaqueu quis ver Jesus de perto, ele precisou descer da árvore e arrepender-se daquilo que ele tinha praticado até então.
Se ele não tivesse roubado, ele não ia agora oferecer a metade dos bens dele. Se ele não tivesse roubado, ele não ia falar que se ele tivesse defraudado alguém, ele retribuiria quadruplicado. Era um homem muito rico, então. Mas isto é sinal de arrependimento do que é. Sem o arrependimento, ninguém nasce de novo, não. É preciso arrepender-se. E esses frutos do arrependimento é esta oferta que nós fazemos a Deus. Qual oferta? Nós mesmos. Quem quiser nascer de novo tem que se oferecer a si mesmo, mas oferecer sinceramente. Então, não é uma doutrina da metade para entrar no céu. Aqui tem muita gente que até prega como doutrina, mas não tem nadinha a ver. Isso é fruto de um arrependimento do que ele cometeu. E aí nós vemos que Jesus mandou ele descer e descer depressa. Então você que talvez esteja escorado em algumas coisas que não te levam a lugar nenhum, a não ser para o fogo eterno, desce depressa enquanto é cedo. Não fique escorado naquilo que você pensa que vai te levar para o céu. Não. Desce depressa. O Senhor Jesus Cristo, para receber esta bênção gloriosa de ficar à direita do Pai, ele precisou descer. No capítulo 2 de Filipenses, dos 5 a 11, coincidentemente, está escrito aí, o que foi que Jesus fez para ser exaltado. É um caminho que todos têm que seguir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e achado na figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o caminho de toda pessoa que quer entrar no reino de Deus, descer. Humilhar-se, não é ser humilhado, é humilhar-se a si mesmo. Que humilhação é essa? É reconhecer que precisa nascer de novo. Quanta gente está escorada aí, bancando o Zaqueu em cima da árvore, mas não reconhecem que precisa nascer de novo. Então nós temos uma lista de pessoas que andaram por este caminho. O apóstolo Paulo, por exemplo, era um religioso. Era um homem que pensava que estava fazendo um grande serviço para Deus. Como muita gente até diz que é obreiro de Deus, que é não sei o quê, o apóstolo Paulo achava-se também um obreiro de Deus perseguindo os cristãos na época. Era um grande religioso, mas quando ele percebeu, ele não teve dúvida. Ele clamou ali no capítulo 7 de Romanos, versos 24, ele clamou desesperadamente para que ficasse livre deste corpo do pecado que é a natureza velha. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Era um homem que ninguém podia levantar um dedo contra ele, mas ele reconheceu que precisava ficar livre desta natureza pecaminosa que todos nascem com ela. E ele reconheceu como podia ficar livre.
No verso 25 ele deu graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, graças a Deus por Jesus Cristo ter vindo sobre a bênção gloriosa do amor que Deus tem por cada um, é que nós podemos ficar livres desta natureza maligna. Podemos por quê? Porque depende de cada um de nós. Depende da pessoa descer. Não fique escorado naquilo que você pensa que está. Não, desça. Nicodemos foi um homem que precisou descer. Ele podia estar escorado no seu título de príncipe de Israel, mas teve que descer. Ele não teve vergonha de falar para Jesus que não sabia como nascer de novo. Ele não teve vergonha. Ele quis saber como nascer de novo. E muita gente que está no puleiro aí da soberba não quer saber como nascer de novo. Acha que merece o céu pelo que está fazendo e praticando. Então, qualquer pessoa que quer nascer de Deus tem que se humilhar. Porque todos estão separados de Deus. Através do quê? Da soberba. A soberba é que leva a pessoa a ficar separada de Deus. Não reconhecer que precisa confiar naquilo que está escrito, acreditar no que está escrito. Não confie em título. Por isso que nós podemos tirar esta dúvida quando lemos Jeremias, capítulo 17, verso 5. Ali a Bíblia está chamando de miserável as pessoas que estão escoradas em alguma coisa que elas praticam no sentido de ir para o céu. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse é o soberbo, está confiado no que faz. Nicodemos não foi assim, não. Ele quis saber. Quanta gente não quer saber, não quer saber e critica aquilo que não conhece. Então Nicodemos teve a humildade de perguntar para Jesus como era essa história de nascer de novo. Muita gente não tem esta humildade de perguntar e acha que nasceu de novo porque põe em prática alguma coisa da lei. Então, se a gente lê, por exemplo, aí quando Nicodemos, é uma leitura quase que obrigatória, quando a gente trata desse assunto de novo nascimento, é um texto que nós precisamos ler, reler e tornar ler e não vai entender nada. Porque o homem era um príncipe em Israel, conhecedor da lei, praticante, e tinha o título ali de príncipe, né? É um homem que todas as pessoas que queriam saber alguma coisa vinham consultá-lo. Mas ele deixou a soberba de lado, deixou o título de lado e foi procurar Jesus. E foi logo elogiando Jesus. Isso é próprio do soberbo. Foi elogiando Jesus como coisa que ele foi lá para elogiar Jesus. Não. Então, no capítulo 3 de João, nós vimos aí de 1 a 7, que Nicodemos era religioso, mas não era nova criatura e nem sabia como ser nova criatura. É o quadro de muita gente boa religiosamente falando, mas não sabem como entrar no reino de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus:
em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Então ele tinha realmente que ficar admirado com todo o título de religiosidade que ele tinha. O gabarito que ele tinha era para ele se admirar de precisar nascer de novo. Mas ele continuou na humildade e Jesus foi explicando para ele até chegar aí no versículo 14, quando Jesus mostrou para ele o que é que ia acontecer e ele não foi incrédulo. Quando Jesus morreu, ele ajudou ali a tirar Jesus da cruz com José de Arimateias. Verso 14 do Evangelho de João 3, o que ele falou? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele mostrou para Nicodemos como é que podia nascer de novo. Era acreditar naquilo que ia acontecer. Então, paralelamente com aquilo que aconteceu fisicamente lá com Moisés, agora espiritualmente Jesus ia cuidar do veneno espiritual, o veneno que matou a pessoa espiritualmente falando. E daí agora ele mostrou para Nicodemos que ia ser levantado na cruz, como Moisés levantou a serpente de bronze lá na cruz. Então a gente tem aqui por base que precisa realmente descer. Nicodemos, desce, mas desce depressa, não bobeie não, desce rápido. Então quando ele mostrou aqui a atividade que ele veio desenvolver, ele falou no versículo 10 do texto que estamos lendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O trabalho dado por Deus a Cristo Jesus foi esse. Não foi expulsar demônio, que nem muita gente está escorada nisso, não foi ensinar a falar língua, não. Ele veio buscar e salvar o pecador, o perdido. Não veio salvar o religioso, não veio salvar o justo, não. Veio salvar aqueles que se reconhecem perdido. Porque a religião tapeia as pessoas e elas pensam que estão salvas. Então esse Jesus não tem nada a ver com eles. Jesus veio buscar e salvar aqueles que se reconhecem perdidos. Preste atenção no que está escrito. Ele não está aqui falando que veio salvar o bonzinho, nem o religioso, nem o escolhido. Não. Ele está mostrando que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está perdido? Não. Uma vez eu fui distribuir folheto num clube que tinha jogatina de baralho, jogatina de bote, aí etc. E aí alguém falou: aqui o senhor vem distribuir folheto? Aqui está tudo indo para o inferno. Eu falei: pois é aqui que precisa mesmo. E não mandou eu distribuir folheto onde está tudo salvo. É aqui que vocês precisam desse folheto para saber como ir para o céu. Então as pessoas que se reconhecem, lá não sei se houve um reconhecimento sincero ou se foi apenas, mas aquele que se reconhece perdido, que precisam saber como entrar no reino de Deus e clamar a Deus por fé, esses recebem. Mas tem que ser sincero: eu estou perdido. Se eu perguntar no campo de futebol, tem alguém perdido aqui? Não.
Não tem ninguém. Todos têm uma religião, tá? Então todos pensam que estão indo para o céu. Se eu perguntar num salão de baile, quem está perdido aqui, fale que a gente vai ensinar como não tem ninguém perdido. Todos estão salvos. Aparentemente, né? Mas não tem ninguém salvo fora de Cristo. Está bem claro aí na Bíblia Sagrada que para ser salvo precisa estar em Cristo Jesus. Não é uma questão de estar numa religião, numa igreja, em fazer isso ou fazer aquilo. Não. É preciso ter raciocínio, irmãos. Não adianta eu ler sem ter um raciocínio. Não adianta eu ler aí Romanos 8:1 sem um raciocínio. Saber por que agora não tem condenação para quem está em Cristo. Se não tiver um raciocínio, vai apenas declarar como um papagaio. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O raciocínio nos leva ao seguinte, que para ser salvo precisa estar em Cristo. E o raciocínio nos leva ao seguinte, que aqueles que estão em Cristo nasceu de novo e ganhou o Espírito Santo. E anda segundo o Espírito. Então eu posso ler esse versículo aí e ficar por isso mesmo. E achar que tocar violão me coloca lá em Cristo Jesus. Achar que por ir numa igreja eu estou em Cristo Jesus. Achar que porque eu dou uma botina velha para alguém eu estou em Cristo Jesus. Nada disso. É a fé. Jesus falou a Nicodemos. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que eu seja levantado. Mas Jesus estava começando o ministério? Pois é, ele veio para isso. Buscar e salvar o perdido. Só que para o perdido ser salvo, tem que estar em Cristo. Passar o que Cristo passou. Crer que foi atraído no corpo dele na cruz, crucificado com ele, morto com ele, sepultado com ele, ressuscitado com ele. Espiritualmente falando, Cristo experimentou os pregos na mão, a coroa de espinho na cabeça e as chicotadas. Você simplesmente acredita de todo o seu coração. Se ele fez e isso me atraiu no corpo dele, o que aconteceu com ele, aconteceu comigo. Isso que nós tínhamos que ler em 2 Coríntios 5:14. Não é uma questão fácil. Ali quando nós lemos com raciocínio. Por que o senhor fala tanto em raciocínio? Porque ler sem pensar não adianta. Não adianta. O escriba, ele copiava as escrituras manualmente. E não sabia qual é o primeiro mandamento de Deus. Ele copiava as escrituras manualmente. Então não adianta ler a Bíblia e falar 30 versículos aqui sem raciocínio. Então este texto vai mostrar para nós. Claro que quem traduziu este ponto aí podia ter feito assim. Como é que está escrito lá? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Seria tão simples se ele tivesse falado assim: cheguei à seguinte conclusão. Se Cristo me atraiu no corpo dele na cruz, eu fui crucificado com ele. Se ele morreu e eu morri com ele, todo aquele que creu que foi atraído no corpo dele, morreu com ele. Esse seria, o simples para nós. Agora, o amor de Cristo me constrange, me leva à seguinte conclusão. É isso. Você creu que Cristo te atraiu? Acreditei. Então você morreu com ele. Não, morrer não. Então você não creu. Então nós precisamos descer. Davi era um homem de guerra, um homem escolhido para ser rei em Israel. Um homem que
ganhou muitas guerras e podia achar que era alguma coisa, mas ele chegou à conclusão que ele não era nada. Mas ele era rei, ganhou tantas guerras, mas ele chegou à conclusão que ele não era nada, igualzinho o apóstolo Paulo e Nicodemos, igual. E o que o Davi precisou pedir para Deus? Depois que ele chegou à conclusão, e deixou aí no Salmo 51, verso 5, ele falou, o que eu vou fazer? Religiosamente, as pessoas hoje ensinavam, confessa teus pecados e você vai ficar livre, mas ele não fez isso. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então o que eu preciso, Senhor? Eu preciso de um novo coração, uma nova natureza, porque não tem remédio para esse pecado. Aí ele pede no verso 10, um novo coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Então isso aí chama-se humildade. Reconheço que não foi eu que fiz as coisas que foi feita, que eu sou um droga, que eu nasci em pecado. Então eu não sou nada daquilo que eu pareço. Seria bom se ele tivesse falado assim. Mas nós podemos chegar a esta conclusão quando lemos com raciocínio. E aí nós vemos no Salmo 40, 1 e 2, que ele alcançou, não sei quanto tempo demorou. Então as pessoas que reconhecem e esperam, elas ganham. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Não precisava eu falar nada sobre isso. Toda pessoa que clama a Deus, ela ganha. Deus dá fé para ela crer. E ela creu. Davi acreditou. Porque ele pediu com sinceridade. Então ele desceu do patamar que ele estava. Eu pensei que eu era alguma coisa, tem misericórdia de mim. É isso. E Deus lhe deu fé e colocou os pés dele sobre uma rocha, que é Cristo. É o que acontece com qualquer pessoa que se humilha diante de Deus. Deus lhe dá fé para ela ficar em Cristo Jesus. Davi ficou nesta rocha, que é Cristo. E qualquer pessoa que fica nesta rocha está livre da condenação e é dirigida pelo Espírito Santo. Isso é bênção que está à disposição de qualquer pessoa que tenha esta vontade de nascer de novo. Descer. Oh, como Zaqueu estava ali pensando que ninguém via ele. Ninguém. Eu vou ganhar, eu vou ver Jesus, mas Jesus já tinha visto antes. Jesus já viu antes dele subir na árvore. E era uma árvore terrível, figueira brava. Quem conhece sabe que aquilo é terrível, mas ele subiu lá e se escondeu no meio das folhas. Mas Jesus falou, desce depressa, Zaqueu, o que está fazendo aí? Desce depressa, porque senão você vai cair aí e vai morrer antes de nascer de novo. Desce depressa, da onde você está escorado. A morte pode te surpreender aí na porta, um carro pode te atropelar. Desce depressa, você está escorado em quê? Acorda, meu povo, diz o Senhor. Acorda. Efésios 5,14. Acorda, meu povo. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E o 15, veja bem o que você está andando, o que você está fazendo. Portanto, vede prudentemente como andais,
não como nécio, e sim como sábios. Vede prudentemente. O que é prudentemente? É com cuidado, tá? Desce da árvore. Você está dormindo no meio dos mortos? Eu não estou lá no cemitério. Morto é todo aquele que não nasceu de novo. Você está lá no meio, participando das piadas e etc. Você está dormindo no meio dos mortos e precisas despertar. Aí não está escrito, peça a Deus para despertar o fulano. Não. É o fulano que tem que despertar. Tá? Que fulano? Aquele que diz que nasceu de novo e está aí no meio do mundão. Tiago 4,4. Nasceu de novo? Nasceu. Nasceu só de palavra. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí é uma questão de adultério espiritual. Você diz que ama a Deus, mas está amando o mundo. Tá? Então você está adulterando, espiritualmente falando. E aquele que se faz amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Então eu não posso ser amigo do mundo? Não. Mas das pessoas eu posso. Posso ser amigo, mas vivendo, dirigido pelo Espírito Santo, aproveitando as oportunidades. Quer queira, quer não queira, a pessoa vai saber como nascer de novo por aquele que tem amigo incrédulo, mas que é nova criatura. Então Jesus veio buscar quem? Perdido. Você está perdido? Ah, não, que isso, eu tenho minha religião. Você está perdido? Não, eu vou na igreja tomar a ceia todo primeiro domingo do mês. Não, eu estou... Mas ele veio buscar o perdido. Por que você não fala, eu estou perdido, Senhor, me dá fé. Tem misericórdia, peça fé. Fique feliz em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando você está em Cristo, você dá graças por tudo que acontece na sua vida. Então, a oração é a arma do cristão contra o inimigo. É a arma. Quando você está orando, você está praticando aquilo que Jesus ensinou. Tá? Então, é por isso que eu gostei daquele hino que diz assim: meu irmão, escute agora tudo o que eu vou falar. Vou abrir a minha Bíblia e... Então, escute agora tudo o que eu vou falar. Vou falar do rei das trevas, anjo mau e sem amor, que por falta de oração a muita gente enganou. A oração é a arma do cristão. Quando ele está orando, vence toda a tentação. A oração é a arma do cristão. Quando ele está orando, vence toda a tentação. Nós estamos rodeados de espíritos malignos. Na quarta-feira nós falamos de um homem que recebeu quantos demônios? 6.000 demônios num homem só. Uma legião. Agora veja quantos tem por aí afora rodeando você. A mim. Que se não for a oração, não tem jeito. Mas a oração, como que ela deve ser feita? Aí é que é complicado. Como é que a gente ora a Deus? Jesus ensinou aqui como que a gente ora a Deus. Né? Ele diz,
Ele começa na oração glorificando a Deus. Glorificando a Deus, mostrando o poder de Deus. Então, a oração deve ser sempre assim. Nunca você buscando o seu benefício, mas primeiro glorificando a Deus. Glorifique a Deus, aí você busca o seu interesse se tiver alguma coisa importante, não é? Ele sabe de todas as coisas, mas às vezes a gente precisa experimentar, não é? Aquilo que é ruim para lembrar que nós deixamos de orar. Em fervente oração, vês o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer, quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que teu coração goza a paz que o Senhor pode dar, e que Deus não sentiu, que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. É preciso orar com atenção. Às vezes a gente faz uma oração sem atenção, né? Uma oração só por obrigação. Você vai almoçar, você faz uma oração só por obrigação. Não, Senhor, é preciso ter sentido. Aquele alimento veio de Deus, mas foi eu que comprei. Mas Ele te deu o emprego para você trabalhar. Te deu saúde para você poder trabalhar. Então, tudo na vida do cristão é o que está escrito aí em Romanos 8, 28, para encerrar esta ideia de que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas, até aquilo que o amado, a amada pensa que não. Ela veio para o seu bem. Alguma coisa ia acontecer pior. Então veio para o seu bem. Dar graças a Deus por isso. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, pela tua palavra que é a verdade, Senhor. Muito obrigado por tê-la na nossa própria língua. Dá-nos cada vez mais desejo de conhecermos a tua palavra como ela é. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos filhos, dos nossos parentes, dando-lhes oportunidade de ouvirem a tua palavra. Que através da tua palavra eles caiam em si e voltem-se para si. Sendo sincero, reconhecendo que estão perdidos e precisam de salvação. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Um bom descanso para os amados, graça e paz.